Olá pessoal, voltamos para a segunda parte da aula Revisão Enem, os assuntos mais cobrados. Então, dando continuidade, sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e aqui os assuntos, quando nós já tínhamos visto ali na primeira parte, trazendo geografia agrária, estrutura fundiária, o percentual de assunto envolvendo meio ambiente, questões econômicas e a questão da globalização, também assunto bastante recorrente que nós vamos abrir. Geografia urbana, o processo de urbanização, os impactos ambientais. E cuidem que vai aparecer agora, muito provavelmente, a palavra gentrificação, isto é, a renovação do espaço urbano existente. Isto é, já existe um espaço lá, uma área que até então estava abandonada, desvalorizada, e alguém valoriza aquele espaço. Então, transformar uma fábrica velha, uma usina, em um shopping, por exemplo, é um processo de gentrificação. É a valorização de um espaço que já existe. Ah, mas isso é lindo, é bonito. É lindo, é bonito, mas não deixa de ser um processo também de elitização, no momento que eu vou promover a limpeza daquele espaço, eu vou remover pessoas carentes daquela área ali. Então é o aburguesamento do espaço. Isso vem acontecendo nas cidades brasileiras, ok? Então um processo ali de geopolítica, demografia, cultura, a geografia física, a gente vai falar também do clima no geral, tecnologia, transporte, indústria, energia e a cartografia, a orientação espacial. Aqui os conteúdos mais cobrados por questões. Então, nesse nosso primeiro encontro é para a gente esmiuçar aqui, olhar o perfil do Enem para nós focarmos o nosso conteúdo aqui, os nossos estudos. Então, nós tivemos aqui os conteúdos mais cobrados por questões. 36 questões falando de exploração de recursos naturais, 33 questões falando de problemas urbanos, 29 questões ali falando de agroindústria ou agronegócio, depois com também 26 questões falando de inovações tecnológicas no campo, 23 questões ali falando sobre fontes alternativas de energia, 22 questões ali falando sobre população, a questão econômica, demografia, 18 questões sobre a nova ordem mundial, isso envolvendo geopolítica, as reorganizações territoriais, 16 questões falando sobre erosão, solo, impacto, deslizamento do solo, uso do solo para agricultura, processo de arenização. Então, 16 questões falando sobre domínios morfoclimáticos, os biomas brasileiros, tão destacado, tão recorrente, e a água no mundo. Tá? As habilidades, zona de atenção. Ei, calma, olha só, fica aqui, não sai daí, zona de atenção sobre essas habilidades. Nós vamos ter aqui, habilidade 30, habilidade 06, habilidade 16, habilidade 26. Ah, mas eu não lembro, não conheço. Calma, eu trouxe aqui para vocês. Então, a habilidade 30, habilidade 6, 16 e 27. As habilidades mais importantes pela ordem. A habilidade 30 está pedindo o quê? Para nós avaliarmos as relações entre preservação, isto é, preservação, área de preservação. Um exemplo, a reserva Renca, tão discutida agora, a reserva lá do Amapá, que o presidente queria extinguir e abrir uma concessão para a exploração mineral. A reserva que foi criada ali no governo, dentro do governo militar. Tá? Então, a exploração da Amazônia. Então, o desmatamento, a questão envolvendo o Belo Monte. Então, porque eu estou trazendo aqui questões sobre preservação e degradação da vida no planeta em diferentes escalas. Podemos falar aqui da Conferência de Paris, podemos falar do Protocolo de Kyoto, podemos falar aqui de uma relação de chuva ácida, ilhas de calor. Então, nós estamos falando sobre preservação e degradação. Então, preservação, quando nós vamos pensar em Amazônia, gente, Amazônia. Pensem na questão da Amazônia. É gritante. Por que é gritante? Pela sua grande quantidade, pelo seu potencial mineral que nós temos ali, pela população indígena, pelo desmatamento, pelo avanço do agronegócio, pela violação dos direitos humanos, pela quantidade de águas, rios, por ter ali o maior sistema, por ter o maior aquífero do mundo. Sim, SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Sistema Aquífero Grande Amazônia. Nós temos um conjunto de aquíferos naquele subsolo que dá para sustentar a população mundial. Isto mesmo, 7 bilhões de pessoas por 250 anos, gente. Nós estamos falando da maior biodiversidade do mundo. Então, atenção, justamente atenção, ok? Tá?
Então, habilidade 6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Nossa, não compreendi. Como assim? Então, eu estou trazendo aqui a habilidade 6. Nós vamos enxergar essa habilidade. Vai ficar transparente aqui, com muita imagem. Então, a habilidade 6 pede ali, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Aí você vai olhar aqui, ó, duas representações e você vai ter que interpretar. Ah, mas é complicado. Não é complicado. É como se você pedisse para alguém ali, um amigo seu, representar, desenhar a sua rua. Aí você vai pedir para um primo teu representar e desenhar a tua rua. Detalhe, você pediu para um amigo desenhar a tua rua. Tu pediu para o teu primo desenhar a tua rua. Nós estamos representando o mesmo lugar, mas com olhares diferentes. Provavelmente teu amigo vai representar ali a árvore, a praça, vai representar ali a casa onde ele cresceu, isso aí. E aí provavelmente o teu primo ele vai representar o lixo, as pichações. Nós estamos falando do mesmo lugar, mas com visões diferentes, com símbolos diferentes, com relações diferentes. E é isso que é a representação cartográfica. Cada um tem um olhar. Você está olhando aqui agora esse cara Mercator, Gerardo Mercator, 1569. O que nós tínhamos em 1569 no mundo? As grandes navegações. As grandes navegações. Então, quem é que está no centro do mundo naquele momento? A Europa. As grandes navegações. A Europa descobrindo a América. Portugal e Espanha dominando. Portugal, Espanha, Inglaterra. As grandes navegações. Então, quem é que está no centro do mundo? Quem está no centro do mundo? A Europa. Portanto, um mapa que nós vamos chamar de eurocentrista. Isto, eurocentrista. Uma visão eurocentrista. É o que esse cara está trazendo. O eurocentrismo. Ele está colocando a Europa no centro do mundo pelas grandes navegações. E aí você deve estar reparando, meu Deus, a Groenlândia não é daquele tamanho. A Groenlândia ali está maior que a América do Sul. É porque este cara, ele distorce as grandes latitudes. Ele distorce, mas esse cara Mercator, ele mantém a forma, o contorno, o desenho, ele é conforme, olha só, ele é conforme com desenho, contorno, a forma. Este cara, então, um mapa que foi utilizado para as grandes navegações, ele manteve a forma, ele colocou a Europa no centro do mundo. Agora, o cara ali do lado, este cara, Arnold Peters, este alemão, em 1973, o que ele fez? Ele deformou a forma, ele ignorou a Europa, ele valorizou o continente africano, ele valorizou a América Latina. Claro, porque ele vai valorizar os países submissos às grandes potências. Ele vai valorizar os países terceiro-mundistas, os países de terceiro mundo. Entenderam? Então, são dois caras representando a Terra, só que com olhares, com formas diferentes, com formato, com formas diferentes. E é isso que você tem que interpretar. É o teu amigo que desenhou a rua e é o teu primo que desenhou a rua, mas com olhares, com formas diferentes. Então está aqui essa interpretação. Nós vamos ter aqui Mercator, 1569, Peters, 1973. E aqui as características de cada um deles. Mercator manteve formas, excelente para a navegação, colocando a Europa no centro do mundo. E aí o Peters deformou a forma, mas é uma projeção equivalente. É isso, não tem mistério. Ok? Valeu, forte abraço, contem comigo, valeu gente!